No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde. Vamos falar de solidariedade, cidadania, bem-estar, qualidade de vida? Essa é a proposta do nosso programa. Falar nisso, você vai acompanhar daqui a pouco a entrevista com o médico sanitarista Almir Santana. Vamos falar sobre um assunto muito sério e preocupante que ganhou repercussão nacional, a brincadeira do desmaio, ou a brincadeira que recebe outros nomes, inclusive fora do país. Adolescentes que estão jogando através da rede de computadores e acabam se desafiando, inclusive provocando a própria morte. No programa também a entrevista com Bárbara Vasques, ela que é coordenadora do setor de educação da APAI de Aracaju. Vamos falar, entre outros assuntos, sobre a educação, mas voltada aí para a cultura. É que vai acontecer a segunda-feira cultural da APAI de Aracaju, com o tema Construindo Ideias. No programa também a entrevista com o advogado André Cazucas, no quadro Seu Direito, que vai falar sobre os direitos da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Como esse ambiente tem que estar preparado para receber essas pessoas e a interação da pessoa com deficiência. Tudo isso no programa que já está no ar. Eu aguardo você logo depois de um rápido intervalo. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e, como prometemos, está conosco o médico sanitarista Almir Santana. Doutor Almir, seja bem-vindo ao nosso Inclusão e Saúde. O assunto ele é polêmico, ao mesmo tempo serve de alerta para os pais, sobretudo, e para os adolescentes, né, que às vezes, como a gente costuma dizer, do termo bem jovial, viajam na maionese, nessa ideia de que determinadas brincadeiras podem trazer benefícios ou deixá-los com um pouco mais de poder diante daqueles que fazem parte do seu dia a dia. E não é bem assim. A brincadeira do desmaio, que é conhecida dessa forma, mas em outros países ela tem outros nomes. E quem conhece bem sobre esse assunto é essa figura que está aqui com a gente. O que é que a gente pode trazer como sinal de alerta para os pais e também para os adolescentes sobre os riscos graves dessa brincadeira do desmaio, hoje utilizada nas redes de computadores, nas chamadas redes, jogos em rede? Olha, em primeiro lugar, cada vez mais surgem novas brincadeiras, como eles chamam de novos jogos. Desafios, né? Esses jogos, em geral, são chamados de jogos de não oxigenação. Essa é a terminologia hoje. Existem várias formas. Existe o jogo do desmaio, que é através de uma brincadeira que eu chamo de perigosa. A pessoa se encosta na parede, o colega pressionando o tórax e ele faz várias respirações, provocam a hiperventilação, diminui o gás carbônico e o oxigênio do cérebro também diminui, então o cérebro como que desligasse. Nesse momento, então, a pessoa desmaia. Existe o do desodorante, que eu acompanhei em Fortaleza, já tem alguns casos de óbito, onde o jovem desafia tanto usar para queimar a pele, como também para aspirar e ver até onde ele suporta. Ele coloca esses desodorantes tipo spray, ele coloca na pele e eles vão se desafiando entre si nos jogos em rede para ver até quando ele vai aguentar. Vai aguentar. Como o desodorante tem alumínio e ele provoca uma lesão na pele também. E tem a aspirar, inalar desodorante, para ver quem é que suporta mais. Numa dessa, a depressão respiratória, parada cardiorrespiratória e vai ao óbito. E tem a história da canela também. Tem a canela, já tem até a brincadeira com a camisinha. Enche a camisinha de água, joga na cabeça e ele fica asfixiado e fica analisando por quanto tempo passa. Então, vejam, o que é que a gente quer alertar? Deixa eu só explicar essa questão da canela, para quem não sabe. Eles são obrigados, quer dizer, eles se desafiam
para ver quem consegue consumir, tipo uma colher Mais. de O canela, pó, porque o né? pó, porque aquilo ali, aquilo queima lá dentro, Queima né? lá dentro. Pela característica do produto. Do produto. Tudo para poder ampliar esse leque de desafios. Isso, e ter uma sensação diferente. O que eles procuram é ter uma sensação diferente. Por exemplo, tem algum desses jogos que provocam uma certa alucinação. E aí eles fazem isso para chegar a esse ponto. O que é que acontece? Nesse ponto, muitas vezes eles perdem o controle. Então, na brincadeira do desmaio, pode desenvolver arritmia. Na brincadeira do desodorante, asfixia. Na canela também. Enfim, essas brincadeiras, em geral, visam diminuir a oxigenação do cérebro. O que é que tem se apelado para os pais e professores? Primeiro, para os pais, precisam acompanhar mais seus filhos. Acompanhar, monitorar, dialogar, conhecer os hábitos. Se os filhos mudaram de hábito, isso é importante, uma mudança súbita de hábito. Né? Como é que o filho compra 15 frascos, vai no mercadinho e compra 15 frascos de desodorante. E o pai vê isso e simplesmente achar que é para o consumo normal. Isso não é. No quarto, por exemplo, No ele tem cordas, alguns Então, tem que acompanhar o que o filho faz, os hábitos, as mudanças de hábito. Esse é um ponto importante. comportamento, né? O comportamento, os amigos, reuniões com amigos secretas, fecham no quarto e aí às vezes praticam uma brincadeira dessa no quarto. Para as escolas, o alerta é para os intervalos, onde tem meninos agrupados com algumas brincadeiras. É importante que os professores, os coordenadores, acompanhem mais de perto isso, principalmente nos intervalos. Nos pais ainda, Pois não. a questão no condomínio, às vezes eles praticam isso, não dentro do apartamento, mas lá na área do condomínio, com outros colegas. Às vezes praticam isso. Agora, eu queria que o senhor pudesse pontuar, especificamente no caso do garoto que acabou morrendo, que foi o que trouxe essa repercussão toda, de 13 anos. Claro, não foi aqui em Sergipe, mas esse alerta vale para várias cidades, para vários locais, como o senhor está falando aí. Porque hoje, essa brincadeira do desmaio, por exemplo, ela antes era praticada entre esses jovens, adolescentes principalmente, entre o ambiente físico. Só que hoje eles participam desses jogos em rede, que é dinâmico, essa coisa de você usar muito tiros, desafios. E é nessa história do desafio, para ver quem suporta, para ver quem aguenta, que aconteceu, inclusive, essa morte. Queria que o senhor pudesse pontuá-la, por favor. A rede social está tendo aí dois papéis. Primeiro, eles fazem a brincadeira, filmam e mostram aos colegas, espalham na rede. Esse é um. Gravam para provocar até risos dos colegas e até estimular outros colegas. E o segundo agora desse caso de São Paulo é que foi online, né? Foi praticamente, ele foi fazendo e as pessoas estavam assistindo. O alerta que eu faço com relação novamente aos pais, com relação às redes sociais, ao computador. O computador ele é fantástico, as redes sociais têm o lado bom, mas tem que acompanhar. Esse caso de São Paulo ainda não está muito esclarecido totalmente, né? Pode ter sido, eu acho, a brincadeira do laço, que ele comprime o pescoço e ele não conseguiu se soltar. Isso acontece, na França tem vários óbitos, chama a brincadeira do tomate, porque a pessoa fica com o rosto vermelho. Então, às vezes, ele não consegue, fica sufocado, asfixiado, e não tem força para desatar e termina indo a óbito. Então, é um alerta, esse caso de São Paulo, precisa ser discutido, inclusive, na sala de aula, as escolas, não vamos esperar que o problema se agrave. Eu já venho falando disso aqui em Sergipe desde 2014. Foi o caso que eu acompanhei.
mas a gente precisa envolver diretores de escolas, professores, coordenadores. A gente está vendo o médico sanitarista Almir Santana falando desse outro assunto, porque todas as vezes que a gente se refere a Almir Santana, a gente sempre fala DST, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, mas esse é um outro foco, né? Foi que a uma gente já causa teve... que eu abracei, foi uma coisa voluntária. Lógico. Mas eu me lembro que a gente já falava muito dessa brincadeira do desmaio presencial desde 2014, 14. Né? Quando a gente teve o caso. Eu já fui para Fortaleza por 2 vezes, porque Fortaleza tem uma entidade não governamental criada por um pai que perdeu o filho com uma brincadeira dessa. E aí, já fui por 2 vezes, já houve 2 encontros internacionais sobre o assunto. Tem gente que não passa desapercebido, né? Nem se dá conta disso. A gente precisa, no Brasil, divulgar mais. Está começando por Fortaleza, Sergipe, através da minha pessoa, mas não pode ser só através da minha pessoa. Precisa de um envolvimento das instituições, órgãos na área da educação e da saúde também. Doutor Almir, para a gente concluir, eu queria que o senhor pudesse elencar, né, algumas coisas até que o senhor já falou, mas elencar agora sim os fatores principais, servindo como alerta para os pais, para educadores, com relação a esses tipos de brincadeiras, então, principalmente a história do laço aí, que foi o que trouxe a morte, né? Acompanhar as mudanças do filho. Acompanhar, às vezes o filho aparece com lesões no corpo. Questionar por que essas lesões, por que marcas no corpo. Isso é importante. Acompanhar as reuniões dos filhos, que são feitas principalmente de forma isolada. Isso é um ponto importante. Acompanhar essas mudanças de hábito, comprar alguns objetos que ele não usava antes, algumas práticas. O filho se isola, o filho fica deprimido às vezes. Então, o ponto principal é o acompanhamento dos pais e, na escola, dos professores e coordenadores. Doutor Almir Santana, médico sanitarista, muito obrigado. Num próximo momento a gente volta a conversar com o senhor, mas sobre o outro assunto que também é muito importante, a história das doenças sexualmente transmissíveis. Obrigado, doutor Almir. Estou à sua disposição. Bom, o Inclusão e Saúde dá uma pausa rápida e daqui a pouco retorna com a segunda parte do programa de hoje. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Desta vez, um pouquinho diferente, estamos aqui na PAI de Aracaju para conversar com a Bárbara Vasques, que é a coordenadora pedagógica da entidade, exatamente para falarmos sobre a Segunda-feira Cultural da instituição. A Segunda-feira Cultural da PAI de Aracaju, que vai acontecer dia 24 de novembro agora. Bárbara Vasques, seja bem-vinda ao nosso Inclusão e Saúde e, claro, efetivamente, na nossa casa. A primeira pergunta que eu faço é exatamente esta. No que consiste essa segunda-feira? Então, Evanilson, essa é a Segunda-feira Cultural, né, daqui da PAI de Aracaju, onde a gente veio esse ano com a temática Construindo Novos Ideais, justamente com o intuito de promover a participação da família, da comunidade e valorizar realmente o que os alunos aprenderam, como os assistidos foram atendidos na saúde, de que forma o serviço social trabalhou e se empenhou junto às famílias e dar realmente esse feedback para os nossos parceiros também, trazendo um pouco também da cultura da nossa terra, né? Cultura de Sergipe, com apresentações, com os nossos alunos também. Enfim, a gente pretende interagir e se unir mais à comunidade aracajuana, sempre buscando esse envolvimento com todos que nos ajudam a levar a instituição cada vez mais a evoluir. Agora, com relação ao comparativo, se a gente puder fazer, do que aconteceu na primeira feira com esta segunda prevista agora para o dia 24,
Quais são as principais diferenças que a gente poderia elencá-las aqui? Em relação à feira que ocorreu ano passado, foi voltada mais para o setor pedagógico, onde a gente trabalhou uma feira cultural voltada para os estados do Nordeste, onde a gente trabalhou cada cultura, né, dos estados do Nordeste. Esse ano a gente interagiu mais com todos os setores, até porque foi um ano realmente de interação. O serviço social com os projetos junto à educação, a educação com os assistidos junto à saúde. Então, realmente houve um envolvimento maior esse ano nos setores e aí nós pretendemos mostrar isso de forma prática mesmo, como condiz com a realidade da nossa instituição. E quanto às atrações, o que a gente vai ter de atrações para essa segunda-feira cultural, Bárbara? Então, esse ano a gente está convidando os parceiros, né, as instituições como a Universidade Federal de Sergipe, convidamos para as atrações culturais, além das nossas apresentações com o coral, com a capoeira, nós teremos também uma participação super especial de uma artista da terra, onde justamente abordaremos essa questão da música, da cultura mesmo do nosso estado. Tá, então diz quem é essa atração. No caso seria a Patrícia Paulaine. Ela aceitou o convite e ficou muito honrada, e nós também, com a aceitação dela para esse ano. Ótima atração. Realmente uma boa escolha, além do coral Batucapá, além da capoeira, realmente a presença da Patrícia Paulaine, acredito que vai enriquecer muito, né, essa segunda-feira cultural. Um talento sergipano, vamos falar de cultura, falando da nossa querida Patrícia Paulaine. Agora, qual a importância disso, de fato, para os assistidos, para os pais desses assistidos? Quais são as contribuições que uma feira como essa pode trazer? Então, Evanilson, por parte dos nossos assistidos, justamente a questão da valorização, né, do ano inteiro que eles construíram, que eles aprenderam, está tudo registrado e, inclusive, revisto o ano inteiro. Então, eles serem valorizados pela produção deles, pelo desenvolvimento mesmo. Isso é importante, primeiramente, para os nossos alunos assistidos. E também é uma forma da gente mostrar para a comunidade, para a sociedade, que nós estamos aqui realmente e efetivamente trabalhando em prol do desenvolvimento dos nossos queridos assistidos, nossos alunos. E vendo realmente esse desenvolvimento em todos os âmbitos daqui da instituição. E a importância da família nesse caso? Como é que vocês avaliam isso? Essa feira sempre teve esse diferencial de trazer também uma responsabilidade. A família está participando, contribuindo com a gente no processo, né, da montagem da feira. E trazer justamente essa conexão entre a família e a instituição é parte do processo de evolução, né? Porque sem a família a gente não consegue efetivamente um trabalho, um resultado com excelência. Então a gente precisa realmente dessa participação da família e nesse momento é que eles realmente interagem conosco. Ok, então Bárbara Vasques, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Inclusão e Saúde e desta vez aqui em nossa casa, propriamente dita. Queria só que você repetisse, reforçasse aí o convite para quem não acompanhou o início da nossa entrevista, reforçando aí sobre data, horário, local, tudo sobre a Segunda-feira Cultural da PAI. Então, eu convido a toda a sociedade aracajuana a participar da nossa Segunda-feira Cultural da PAI de Aracaju, com a temática Construindo Novos Ideais, aqui na rua Manuel dos Santos Carvalho, 379. A partir das 8 horas, nós estaremos já com toda a estrutura montada e percorrendo ao longo do dia, nós contamos com a presença de todos. Obrigada. Muito obrigada, Vinícius, pelo espaço. Ok, mais uma vez, obrigado a Bárbara Vasques pela presença aqui no programa, reforçando o convite, dia 24 de novembro,
na rua Manuel dos Santos Carvalho, número 379, no bairro Industrial, onde funciona a PAI de Aracaju. Uma ampla estrutura vai ser montada para esta segunda-feira cultural da entidade. Todos estão sendo convidados. Quer mais informações ao longo da semana? Você pode ligar 3215-5959 ou 3205-4600. São os telefones da PAI para que você possa se informar melhor de como chegar, de como poder participar, se tiver algum tipo de dúvida ainda. Bom, e agora chegou o momento do quadro O Seu Direito. E como anunciamos, está aqui conosco mais uma vez o advogado André Cazucas, para a gente falar desse assunto que também é muito importante. Bom, as escolas, o trabalho, né, o ambiente de trabalho e tantos outros espaços nem sempre estão prontos, preparados exatamente para a pessoa com deficiência. Mas aí vem a questão do direito, né, as previsões legais para isso. Vamos para o ambiente de trabalho, por exemplo. Algumas empresas sabem que tem que cumprir a legislação, mas muitas vezes não estão prontas para receberem a pessoa com deficiência. O que é que a gente tem como legislação prevista para isso, doutor André? Primeiramente, é uma satisfação estar aqui e tratar de um tema tão importante como esse. O que a gente tem nesse caso é que a Lei 8.213, ela estabelece um percentual mínimo de pessoas com deficiência nas empresas, que vai de 2% a 5% do total do efetivo. Só que essas pessoas que trabalham com deficiência e estão cotizadas, elas não podem ficar num determinado setor específico, como já se fez. Então, a Justiça do Trabalho já julgou ilegal que se fizesse uma sala das pessoas com deficiência. Não, elas devem estar integradas a toda a empresa e fazendo todo tipo de atividade. Não devem estar estagnadas ou estratificadas. Só para cumprir a cota? Só para cumprir a cota, exatamente. Porque a intenção é incluir, é trazer a pessoa para que ela seja tratada exatamente da forma dos demais, é claro que adaptando a sua realidade. Então a empresa ela vai precisar se adaptar, quer nas suas instalações, quer na passagem, às vezes a pessoa com alguma deficiência na locomoção, elas vão precisar e a empresa precisa, nos seus sanitários, nas suas passagens, que não haja escadas para o acesso, que haja rampas. Então, há na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, diversas regras para que todo o ambiente de trabalho seja adequado a essas pessoas. Vou colocar aqui alguns exemplos que são muito comuns que a gente percebe nas empresas. Bom, eu tenho uma pessoa com deficiência, sei lá, deficiência visual, mas você não tem piso tátil, por exemplo, para que ela possa se deslocar. Você tem, por exemplo, espaço onde um cadeirante trabalha, mas você não tem passagem para o cadeirante, não tem rampa. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Então, se essa situação acontecer, as pessoas elas podem vir a fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que é o órgão do Ministério Público que tem como escopo avaliar as condições de trabalho. Então, tanto o Ministério do Trabalho, o órgão do Poder Executivo, quanto o Ministério Público do Trabalho, ele pode elaborar a partir daí um inquérito e se ele comprovar e essas denúncias realmente forem verdadeiras e não tiver sido solucionado pela empresa, ele pode fazer sim, acionar através de uma ação civil pública para resolver o problema. Sem prejuízos para o funcionário, porque aí o funcionário vai fazer uma denúncia dessas, ele vai dizer, quer saber? Então você já está aqui trabalhando, está tendo uma oportunidade, está reclamando? Vai para a rua, não pode ter isso. Né? Não, de forma alguma. A dispensa ela não pode ser discriminatória. A deficiência não gera estabilidade. Isso é muito importante dizer. A pessoa com deficiência não tem estabilidade, a não ser que, com a sua demissão, se diminua o percentual da cota. Aí ela tem o direito à reintegração. Entretanto, qualquer demissão por conta de ação judicial é considerada discriminatória. E aí a pessoa pode entrar na justiça pedindo a reintegração e uma indenização por danos morais pelo assédio moral praticado. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, inclusive aqui no programa, mas também em outros ambientes, como escolas e outros espaços que a gente vai detalhando aos poucos. Doutor André, obrigado mais uma vez. Prazer é claro, todo meu. São apenas dicas, mas elas servem e muito para o nosso dia a dia. Obrigado, doutor André. Forte abraço, fiquem com Deus. O programa de hoje, como sempre, né, fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Esperamos contar também com a sua audiência mais uma vez no próximo sábado. Fiquem todos com Deus e até lá, se Ele permitir. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.